Começa agora mais um Salto Alto Podcast e hoje, gente, com um assunto muito importante sobre um tratamento, todo um projeto que deu certo para o tratamento do câncer, essa doença aí que atinge tantas pessoas e que muita gente não encontra um tratamento adequado. Então, é muito fundamental falar hoje aqui sobre esse assunto. Se você conhece alguém, que tem alguém na família que vivencia essa situação, já manda o link, porque olha só, vai ter muita coisa interessante para falar aqui hoje com o Renan Cortes. Gente, ele é o idealizador do Núcleo do Câncer na cidade de Tatuí. Tudo bem, Renan? Bom dia, Renata. É isso mesmo. Nós tivemos a graça de Deus de idealizar o Núcleo do Câncer, né, junto ao prefeito professor Miguel. E no último dia 28 de abril ele já completou o seu primeiro ano. Uhum. E como é que surgiu essa ideia de criar esse núcleo do tratamento do câncer? É uma doença que vem assolando muito a humanidade, né? E que não só as pessoas públicas, mas a população, a comunidade em geral, tem uma sensibilidade muito grande com esse tema, com esse assunto. E devido aos cargos que nós ocupamos e a nossa trajetória no poder público, nós acompanhamos muitas histórias e muitos casos. E num período específico, no mês de maio de 2022, eu estava ali dando um certo suporte em algumas famílias, né? Algumas pessoas que estavam, naquele momento, estavam acometidas pela doença. E teve uma pessoa em específico, de 29 anos, de 29 para 30 anos, com um câncer na boca, uma questão de oncologia bucal. E essa pessoa em específico, nós tivemos que dar um suporte maior, um apoio maior. Então, naquele momento, nós vivenciamos mais a fundo, né, como que o município de Tatuí estava acolhendo, de fato, o paciente oncológico. Porque uma coisa é você dar suporte, amparo, telefone, e-mail, agenda, né, você correr atrás de um suporte para a pessoa, mas sempre essa pessoa, esse paciente, estando com um familiar, com alguém apoiando. Uhum. Mas, de fato, essa menina, né, vamos dizer assim, de 29 anos, ela necessitou de um suporte maior. Então, quando a gente se colocou à disposição para percorrer, de fato, as necessidades dela, principalmente dentro do município, a gente encontrou algumas dificuldades e avaliou algumas situações. Certo. E aí, a partir disso, você foi tomando providências para criar esse núcleo, foi isso? Porque daí tudo começou por causa dessa menina, seria isso? Eu acredito que, assim, ela foi o instrumento de Deus para isso. Uhum. Em específico, no caso dela, quando nós começamos a percorrer nesse suporte que nós estávamos dando para ela, qual foi o diagnóstico que nós tivemos sobre o atendimento do município? Que uma pessoa que se encontrava com diagnóstico recente no município, ela, dependendo do grau e a situação daquele momento da paciente ou do paciente, ela teria que ter suporte de 6 a 10 departamentos diferentes do município. Nossa, aí complica muito. Porque imagina, um dá suporte, o outro não consegue, aí não consegue falar com o outro, e aí o paciente só vai piorando, porque quanto mais demora a começar o tratamento, a chance da doença evoluir aumenta, né? São vários momentos, né, Renata? E talvez o momento mais importante é o do diagnóstico. Existe esse primeiro impacto, né, como de qualquer diagnóstico, mas o câncer ele é mais impactante do que outras doenças, né? Sim. Então, nesse primeiro momento que você tem esse diagnóstico que assusta demais, não só o paciente, mas os familiares, você se vê no meio de um serviço público espalhado no município, o qual ninguém tem a obrigação de saber que você passou a ser um paciente oncológico. Então você não tem o acolhimento necessário, não tinha naquele momento o acolhimento necessário como um paciente recém-diagnosticado. Então, a parte psicológica, o acolhimento
como vai ser essa luta e esse tratamento, inicialmente, é muito difícil, né, para o paciente. Então, esse primeiro momento, esse primeiro contato, ele tem que ser tratado com muito carinho, de uma maneira muito especial. E como fazer isso de 6 a 10 locais que você tenha necessidade de estar sendo atendido. Então, Aí complica bastante. Complica. E aí, como é que foi a criação? Aí você falou, bom, precisamos fazer algo a respeito. Seria isso? Aí você começou a unir forças para abrir esse núcleo? Seria isso? foi assim, Renata. Na verdade, eu não tinha lucidez sobre isso em meio a esse suporte, esse acolhimento dessa paciente. Até porque eu não sou da saúde, não tenho o know-how, talvez, que eu tenha hoje sobre esse tema, é de vivência e acompanhando e participando da história de pessoas, né, que venceram a doença ou que tiveram a doença. Então, naquele momento, eu não tinha lucidez para isso, eu vivenciei, mas eu não estava avaliando. Mas chegou um dia, né, que essa pessoa entrou em contato comigo, e ela tinha uma necessidade. Nós, de alguma forma, resolvemos aquela necessidade dela. E o dia passou e eu estava à noite deitado na minha cama e eu estava conversando, né, com Deus no meu íntimo, falando para Deus da seguinte maneira: que você depender, Renata, de um parente, de um amigo, de um patrão, de um vizinho, de um conhecido, você com esse diagnóstico em meio a uma luta tão dificultosa e de sensibilidade que é, fisicamente e mentalmente, já é difícil demais e já é talvez uma falta de dignidade para aquele momento. E eu, nesse íntimo, conversando com Deus, eu falava da seguinte maneira: que você depender de um político é o fim. Não existe, talvez, maior falta de dignidade do que essa. É incabível, né? E isso entrou muito forte no meu coração. Eu já tinha muitas vivências com o atual prefeito, professor Miguel, nessa questão da oncologia. Ele foi vereador no município também de Tatuí, eu era assessor dele. Então a gente já tinha vivenciado muita coisa junto, já tinha aprendido muita coisa junto. Já tinha chorado com muitas pessoas, né, juntos. Então eu acordo na manhã seguinte, né, falo para minha esposa da seguinte forma. Falei, o nome da minha esposa é Daniela. Falei, Daniela, eu estou indo agora na prefeitura, quero ver se eu consigo um horário com o prefeito, hoje o professor Miguel. E eu vou conversar com ele sobre as nossas vivências, sobre aquilo que nós, né, já executamos e entendemos como necessário, né, para o paciente oncológico. E eu acredito que nós podemos criar alguma coisa que seja um legado para o município, que independente de nós estarmos de passagem, nós vamos passar, mas talvez esse projeto ele vai perpetuar. Fui até a prefeitura. Graças a Deus, no dia, o prefeito Miguel estava com a agenda tranquila. Falei, Miguel, eu preciso pelo menos de 40 minutos com você. Ele falou, não, eu tenho sim, entra aí. E a gente começou a reviver juntos, né, aquilo que a gente já tinha vivido nessa questão oncológica, se emocionamos bastante. E nós seguimos dali da seguinte maneira. A frase que nós usamos naquela manhã foi a seguinte: que se fosse necessário as ruas do nosso município voltassem de terra, nós faríamos da mesma forma, mas nós teríamos que, de alguma forma, investir o orçamento público na dignidade do paciente com oncologia. Naquele momento também, eu já era parceiro da Simone Marqueto, hoje deputada federal. Nós tínhamos essa parceria para o futuro, que virou um presente.
e que também ela nos ajudou no orçamento para custear o núcleo do câncer. Então nós conversamos sobre tudo naquela manhã, Renato. Foi muito além dos 40 minutos. E ali, o que Deus colocava no meu coração e no dele? Como que nós saímos dali daquela reunião? Até digo que familiar, não era nem política, né? Que nós formaríamos o núcleo e que nós iríamos unificar os atendimentos, centralizar os atendimentos e adicionar alguns atendimentos que nós tínhamos naquele momento certeza que era necessário. Era muito difícil, Renato, naquele momento, a busca, nós chamamos de remédio da dignidade, que é o remédio para dor, né? Tramal, Paco, morfina, Tilex. Eram medicamentos de muito difícil acesso no município. E muitos dos pontos espalhados no município era em busca desse suporte. Medicamento, fralda, a fórmula, que muitos pacientes acabam no meio do percurso, né? Dependendo a questão oncológica que eles estiverem vivendo, se alimentando por sonda. Enfim, então você tinha o acesso, mas você, de 6 a 10 locais, se você necessitava da fralda, era em um ponto da prefeitura. Se você necessitava da fórmula, outro ponto. Se você precisava de um medicamento, outro ponto. Se você precisava agendar o transporte, outro ponto. E assim, esse formato de 6 a 10 locais. Então, nós saímos dali com o formato, centralizar e acrescentar uma farmácia especializada, dentro do núcleo, que ali já eliminaria vários locais, né, de locais distintos, que esse paciente teria que percorrer, e nós então criamos essa farmácia ali dentro, porque nós temos também o atendimento do médico clínico geral. Então hoje, se tratando desses medicamentos, você entra numa porta, é atendido pelo clínico geral, pega a receita, na porta da frente você já retira a sua necessidade. Então, nós saímos dali com esse formato, né? Se tratando de poder público, é um desafio enorme, porque existe orçamento, existe previsão, tudo que você vai fazer naquele ano já está programado, tudo que você vai inserir sai muito fora, né? Daquilo que está determinado. Às vezes você nem consegue cumprir o que está determinado, quem dirá acrescentar, né? E assim nós fizemos. Eu até me lembro, naquele dia, que nós fizemos um combinado, né? Nós guardamos isso para nós. Nós não chamamos ninguém para dar suporte, né? Por quê? Primeiro que nós entendemos que nesse assunto, né, nessa questão, existe muito Deus envolvido. E as coisas que a gente entende que a gente está fazendo junto de Deus e Ele que está abrindo o caminho para realizar, nós entendemos que tem que ser em silêncio, né? Tem que ser reservado, tem que ser com sabedoria, porque o poder público, Renato, ele é assim. Eu acredito que talvez você já teve alguma experiência, ou talvez entenda também dessa forma, que é qual? Quando você chega com uma proposta no poder público, é muito normal você escutar os seguintes dizeres: já tentaram e não deu certo. Puxa vida, é muito bom, mas a lei não permite. Puxa vida, mas a gente já atende de outra forma, mas a gente já atende. Hoje a nossa emergência é outra. Então é muito fácil de você frustrar aquilo que você está querendo tirar do papel. Então nós guardamos para nós dois. Eu chamo uma pessoa para me dar apoio, porque eu confesso que eu sou péssimo para redigir projeto. Chamei hoje ela é uma das secretárias da equipe do prefeito, que é a Fabiana Greck. Ela é muito boa em projetos.
e muito comprometida. Então, em 1 dia e meio, como o prefeito me deu carta branca para apresentar para ele no papel, em 1 dia e meio nós fizemos, apresentamos para ele, e ele qualificou ainda um pouco, porque quando nós vamos apresentar um projeto, a gente quer que saia do papel, então a gente toma cuidado, né, Renata? De alguma forma, a gente apresentar algo exequível para aquele momento e depois você ir qualificando, né? Nós apresentamos para ele, mas como ele é uma pessoa que já estava inserido nessa questão do apoio às pessoas com oncologia, desde quando ele estava na vereança, então ele qualificou ainda. Eu estava querendo poupar para, de alguma forma, não criar barreira, né, para executar, mas nessa reunião, após 1 dia e meio, ele já qualificou, né, aquilo que eu estava propondo. E então nós começamos a luta para tirar do papel. Então, esse sentimento que você me perguntou, da proposta, de como foi feito, foi justamente para criar um único vínculo no paciente oncológico, um único local. E hoje, Renata, nós temos lá pessoas que recebem os pacientes que já venceram a doença. Então nós temos a coordenadora, a Amanda, que venceu a doença. Nós temos também a diretora, que teve familiar com a doença. Nós temos uma equipe que teve vivência, né, nesse meio. E nós temos a enfermagem, assistente social, nós temos uma equipe muito qualificada ali para acolher. Essa é a palavra de ordem. Acolhimento. E assim que surgiu, né? Não é fácil, porque, como você disse, esbarra num monte de questões e se frustrar é bem fácil acontecer de se frustrar e acabar não saindo do papel e não virando realidade. Mas você persistiu e conseguiu tornar a realidade, não é? E eu acho que o câncer, me parece que é a segunda doença que mais mata. O primeiro é o infarto, o segundo é o câncer, se não me engano. Então, quer dizer, são muitas pessoas mesmo acometidas. Então, é algo que precisa ter um olhar diferenciado. Como você disse, a dignidade, porque já pensou? Você tem que ir num lugar para pegar uma coisa, em outro para pegar outra coisa. E aí o estado emocional do paciente já está abalado por causa da doença e tudo que ela traz, né? Porque não é fácil. E aí ainda ter que correr para um monte de lugar para conseguir se cuidar. Então, é algo muito bom mesmo ter um único local que você já consegue chegar e ter toda a assistência ali. Então, isso é algo bem interessante, muito bom mesmo, né? Além de ser um local só e ter o acolhimento, né, esse ambiente familiar, tem a grande maioria das questões, o núcleo consegue solucionar pelo telefone. Então, muitas das questões, o paciente não precisa nem se deslocar até o núcleo. Então, por quê? Porque gera confiança. O núcleo, ele é o representante daquele paciente oncológico. Seja perante DRS, seja o hospital que ele está aguardando, que é via Cross, ou é do estado, não é do município. Hoje o núcleo, em algumas questões, que nós sabemos como é a saúde pública do país, né? Ela aciona os direitos humanos do município. Olha, eu estou com esse paciente há 3 dias aguardando esse exame, é emergencial, é uma questão diferenciada, passou do que é emergencial, e eu preciso que a Secretaria de Direitos Humanos se dirija a esse hospital onde ela está aguardando vaga. Então, realmente, o núcleo representa o paciente oncológico. Nenhum outro paciente. É somente o paciente oncológico. Seja na necessidade, num apoio na Secretaria de Educação, ou seja, num hospital na capital. Vocês encaminham também para os hospitais. Sim. E ali, o que é feito no dia a dia, no núcleo? Os exames não são feitos ali, são encaminhados, seria isso? E alguns medicamentos os pacientes pegam ali, porque tem muita quimioterapia que é via oral, né? Vocês também... E tem quimioterapia via oral que é caríssima. E aí consegue-se, através do Estado, assim. esse medicamento. Então, ali pelo núcleo, como é que funciona? O núcleo,
ele é um espaço de apoio à pessoa que está em tratamento. Então, o tratamento, quem faz é o hospital de referência. Vamos falar de Jaú, que é a grande referência, né? Então, a quimioterapia, que é o tratamento mesmo da doença, ele faz no hospital em Jaú. Quais são os atendimentos que nós temos ali? Os reflexos do tratamento, seja ele físico ou psicológico, nutricional, né? A questão do acolhimento e todo o amparo que ele necessita para fazer o tratamento nesse hospital. Ou seja, nós somos uma extensão, uma continuidade. Nós estamos, eu falo nós porque eu me sinto, né, junto da equipe, mas vamos falar nós enquanto Tatuí. Então nós auxiliamos ao paciente que está com pré-diagnóstico, buscando o diagnóstico final, ou tem uma suspeita. Então, nesse início, nós somos suporte durante o tratamento, em todo o apoio que ele necessita, até mesmo uma peruca, né? Hoje tem pelo Fundo Social, que a primeira-dama Regiane colocou esse projeto ali dentro, junto com a doutora Juliana Mantovani, o banco de perucas. Palestras, roda de conversa, enfim. E também, depois de vencido o tratamento, inclusive muitas das pessoas que vencem o tratamento viram voluntários, né, e começam a frequentar o núcleo, a dar suporte a outras pessoas. Então, o núcleo, se você tem alguma suspeita, ele encaminha para que esses exames sejam feitos mais rapidamente em outros locais, que são os hospitais, e encaminha para os tratamentos também, que são nos hospitais. Mas ali no núcleo tem a assistência emocional, tem a peruca, tem as palestras, seria isso. E alguns remédios também. Isso. Para dor, daí, no caso. Isso, exatamente. Por quê? Porque... Não para o tratamento, para as dores. Isso, porque... Pelos sintomas, vamos dizer assim, né? Que o câncer ocasiona. Porque a referência do tratamento é o hospital que ele está fazendo o tratamento. Como o Amaral Carvalho de Jaú. Então, o município não pode interferir nesse tratamento. Mas, quando eu e o prefeito, o professor Miguel, nós idealizamos o núcleo, nós tínhamos os próximos passos, né? Quais são esses, Renato? Era fazer o atendimento odontológico, né? Com a referência da oncologia, que eu acredito que nos próximos dias nós vamos inaugurar esse atendimento lá, esse próximo passo. E o último passo, né, que nós já prevíamos quando idealizamos, é a aplicação da quimioterapia que você citou. Seja ela a aplicação mesmo, né? Intravenoso, né? É intravenoso que fala, né? E oral. De que forma acontece isso? Eu e o prefeito Miguel, nós tivemos cerca de 7 ou 10 dias junto à direção do Amaral Carvalho. Levamos a documentação necessária para fazer esse pedido. E o Amaral Carvalho, ele tem um projeto, ou uma ação de trabalho, melhor dizendo, que chama-se ambulatório avançado. Como funciona? Eles deslocam uma equipe, treinam a equipe do município e monitoram a equipe que eles treinaram para fazer a aplicação no município que pleiteou o serviço. Nós tivemos essa conversa lá. Eles já fazem, salvo engano, na cidade de Lins e Bauru. Isso já existe, tá? Não é, para quem está assistindo, né, não é uma invenção da nossa cabeça pleitear algo que seja uma utopia, né? A gente não quer vender e nem levar uma informação que traga esperança às pessoas, porque nós sabemos a dimensão que é ter uma quimioterapia no seu município. Faz total diferença. E por que nós fomos só agora? Nós chegamos lá com uma proposta que nós já realizamos, que é o núcleo. Quando nós chegamos lá, eu e o prefeito Miguel, nós explicamos para alguns diretores do Amaral Carvalho que nós já damos continuidade e acompanhamento no paciente oncológico que eles atendem lá, nesse tatuiano. Esse tatuiano, ele já tem o pré, o apoio durante
e o pós. E em muitos dos casos, até alguns familiares. Ou seja, o município que está pleiteando, que é Tatuí, esse ambulatório avançado, ele investe no paciente oncológico. Hoje são cerca de 3 milhões ano. Então, nós se moldamos para fazer esse pedido. E um dos diretores, o que ele nos respondeu mediante esse pedido? Que pelo fato de nós termos o núcleo, né, em esse investimento e esse acompanhamento, nós estamos à frente de muito município que também já fez esse pedido. E que nós temos a chance de sermos contemplados num prazo curto. A chance. E no momento, Renata, esse é o grande sonho. Né? Nós sabemos, né, as reações que uma quimioterapia pode trazer. O nosso prefeito, o professor Miguel, tem um projeto dele, que é a Casa de Apoio em Jaú, que ele inaugurou um pouco antes do núcleo, justamente pensando nesse paciente da quimioterapia e de outras aplicações e tratamentos que esse paciente faça lá em Jaú. Né? Nós já temos a noção e a vivência da complexidade que é a quimioterapia e a radioterapia também. Né? Então, o prefeito já teve esse carinho com esse paciente que faz esse tratamento dentro da oncologia, fazendo a Casa de Jaú, tendo a Casa de Jaú, né? Inclusive é uma referência para muito município. Tem a hospedagem, né? Tem refeições, enfim, é um espaço maravilhoso. Não só pela questão do atendimento físico, mas pela cumplicidade que os pacientes têm entre eles. Essa coisa familiar, esse acolhimento um ao outro, o apoio um ao outro. Então, o nosso grande desafio hoje, eu não posso falar que é o último, né? Que a gente nunca sabe o que Deus tem reservado para nós. Mas o desafio do momento, o nosso grande anseio e as nossas orações estão voltadas e ser contemplado por esse laboratório avançado do Amaral Carvalho, né, do Hospital de Jaú, dentro da nossa Santa Casa. E que, inclusive, numa conversa junto à administração da Santa Casa, junto com o prefeito Miguel, nós temos até o espaço já reformado e reservado para isso. Nossa, daí ficaria muito mais dinâmico, porque daí já faria ali na Santa Casa, já tem o respaldo do núcleo, e isso pode acontecer, não tem como prever, né? Não tem como prever. Eu e o prefeito, nós falamos da seguinte forma, Renata. Cada vez que nós pedimos orações, onde nós passamos e que nós dobramos o nosso joelho, nós estamos encurtando o tempo para isso. E é assim que nós imaginamos. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, não no nosso, eu tenho certeza que nós vamos alcançar esse grande objetivo. Uhum. Mas assim, só por esse respaldo que o núcleo oferece já é bastante coisa para quem passa por essa situação, tanto para o paciente quanto para os familiares, né? Hoje você tem uma base de quantos pacientes são atendidos por mês? Como que essa referência é só Tatuí? Atende pacientes de Tatuí? Só Tatuí. Nós temos uma referência para o cadastro, porque o fluxo ele é volumoso. É volumoso? É volumoso porque você lembra que no início, quando eu estava explicando qual era a necessidade que trouxe o núcleo, então o paciente tem o diagnóstico, ele percorria de 6 a 10 locais. Uhum. Não tem mais esses 6 a 10 locais, tem um só, mas ali dentro tem muito serviço e muita necessidade desse paciente. Então um paciente tem um volume de necessidade relevante, né? Então o fluxo diário de ações ele é grande. E também, infelizmente, o nosso número de cadastrados hoje passa, salvo engano, de 700 pessoas. Ou estão em tratamento, ou estão buscando diagnóstico, ou estão fazendo pós-tratamento. É um número
infelizmente, bem relevante. É relevante mesmo. Tem quantos mil habitantes tem Tatuí? 125 mil, 125 mil. E você pretende levar esse núcleo para expandir? Quais seriam os próximos passos? Porque você falou já que está aguardando, né, esse respaldo para instalar lá na Santa Casa esse laboratório. Mas, independente disso, tem mais planos para esse núcleo? Quais são os planos? Olha, Renata, o núcleo de Tatuí ele dependeu muito da chancela e do desejo do prefeito, professor Miguel. Então, a primeira questão para os municípios que já nos visitaram, muitos municípios já nos visitaram, pré-candidatos à prefeitura, prefeitos à reeleição, vereadores, pessoas do poder público, pessoas da Secretaria de Saúde. Sinceramente, Renato, eu estou assim, lisonjeado de estar aqui e até fiquei um pouco assustado quando eu comentava com a minha equipe, né, com o Geraldo, com a Rosa, de receber um convite seu, né, e do município aqui de Piracicaba. Porque o gestor público ele tem que ser individualista, né? Ele tem que pensar no povo dele, no município dele em exclusivo, né? O político, a pessoa pública municipal, né? Ele tem que ser individualista. Mas isso vem rompendo algumas fronteiras. Nós temos muitas visitas e o que nós temos feito para auxiliar e expandir isso para as pessoas que necessitam é trazer a nossa experiência, é levar a nossa experiência. Tanto eu quanto o prefeito Miguel, nós estamos levando a nossa experiência. Não foi fácil porque se você dá um Google aí, é muito difícil você achar algo semelhante. Então nós não trouxemos um serviço que a gente foi visitar e fizemos no nosso município. Nós não replicamos um benefício que o Estado oferece. Nós não conquistamos um convênio do governo federal ou do Estado. Não. Deus colocou no nosso coração e nós idealizamos da forma que Deus colocou no nosso coração. Então, hoje, a forma que nós entendemos que nós podemos dividir e ampliar isso para as pessoas que necessitam, recebendo as pessoas no núcleo de Tatuí e, de alguma forma, levando a informação. Até porque a nossa atuação no meio público ela é municipal, né? Mas tanto eu como o prefeito Miguel, nós estamos sempre à disposição dos outros municípios. Muitos municípios já foram até mais de uma vez. E eu acredito que, se Deus quiser, muitos deles irão ter também o núcleo na sua cidade. Uhum. Seja com o nome de núcleo, né? Ou com algum outro nome, porque cada município tem a sua particularidade, né? Uhum. Mas que tenha esse pré, né? Esse apoio durante e também depois. Uhum. Se Deus quiser. Porque daí dá para pegar esse projeto que virou realidade e fazer semelhante nos municípios vizinhos. E então vocês também se abrem para os municípios vizinhos, isso que é importante, porque aí já não é só uma questão, vou atender só o público da minha cidade, não, uma questão, como você falou, né, de dignidade, de ajudar o próximo e de ter ali uma abertura para que outros municípios também possam enviar seus pacientes. Claro, nós Tatuí é referência para uma micro-região. Então é natural que os pacientes de outros municípios ali, germinados com Tatuí, tenham acesso, visitação, né? Enfim, já é uma naturalidade, né? Nós temos a UPA do nosso município, que já atende outros municípios durante o dia, partos realizados na nossa Santa Casa de outros municípios. Então isso já é uma realidade. Uhum. E nós entendemos o quê? Que é um assunto que tem que ser tratado nacionalmente, né? O público que está nos assistindo agora, ele com certeza ele está avaliando e entendendo o quê? Que 80% é organizacional. Existe um custo? Existe, claro que existe. Tudo é custo. Mas ele é organizacional. E qual o interesse da população em ser organizacional? Que é mais fácil de cobrar o poder público. É mais fácil de pressionar de uma maneira saudável o poder público. Então, quando você cria
uma organização e acrescenta uma necessidade, é mais fácil do que você formular um atendimento do zero, né? Nós tivemos um pouco de dificuldade porque nós não tivemos no que se espelhar. Mas o primeiro sentimento era organizacional e acrescentar algo emergencial da rotina do paciente oncológico que ele estava, de alguma maneira, com acesso dificultado. Esse é o sentimento do núcleo. Simplificar para o paciente. Tornar Exatamente. mais simples e menos pesado, né? Vamos dizer assim. Porque de uma maneira simplificada, consequência. Renata, o atendente no poder público, ele não tem obrigação de saber que você acabou de ter um diagnóstico de câncer, né? Você não entra com uma placa, né, que o atendente vai ler e fala, nossa, essa pessoa acabou de ter um diagnóstico, né, de uma doença e ela precisa, vou atender ela com mais carinho. Não tem como saber isso. Então ela está ali na rotina dela, atendendo como ela atende todo mundo. E dali você sai e vai para outro, né? Essa pessoa mesmo, né, que eu mencionei que foi um pilar para tudo isso, um pivô para tudo isso, essa menina, né, de 29 anos. Nos primeiros dias a gente conversava normalmente. Em poucos dias a gente estava frente a frente conversando pelo WhatsApp. Mais alguns dias ela estava usando sonda. Enfim. E a cada local, ninguém sabe o que está passando com aquele paciente. Então, o poder público enxergando, Renata, essa necessidade de facilitar e só do paciente estar entrando em um ambiente acolhedor que sabe o que ela está passando, e mais do que isso, muitos deles que estão ali para atender vivenciaram, é totalmente diferente. E nós estamos já fazendo as avaliações dos números do quanto isso colaborou no tratamento e na vitória no meio do tratamento em vencer essa doença. Isso é muito bom, porque daí quando você tem os números, impulsiona ainda mais e inspira ainda mais para que se amplie o trabalho, não só ali em Tatuí, mas para outros locais também. Porque fala, nossa, olha quanta gente a gente conseguiu aí dar esse respaldo, né, que é tão preciso. E deixa eu te fazer uma pergunta, é para todas as idades, crianças, idosos, adultos, ou tem alguma idade específica? E para qualquer tipo de câncer, são vários tipos de câncer, né? Então seria para todo mundo ou não? Tem uma faixa etária? Sim, por quê? Porque é um suporte a quem está fazendo o tratamento. Sim, então, para todos os tipos de câncer. Para todo mundo. E tem alguns câncer, né, que tem as suas particularidades. Que posterior vai ter aí uma busca desse paciente por a questão de correção estética. Então ali a representatividade do núcleo ela continua. Porque hoje o SUS garante, né, algumas questões se tratando disso, mas precisa alguém instruir, precisa alguém mostrar os caminhos, precisa alguém cobrar o setor que ela deu entrada naquele pedido do Estado ou e da aí União. Que entra o núcleo. Entra o núcleo. Uhum. Isso é uma questão de correção estética, né? Mas se for uma questão de emergência, uma corrida contra o tempo, que infelizmente nós vivenciamos isso com alguns pacientes, aí entra também a Secretaria de Direitos Humanos, realmente representando aquele paciente através do núcleo, buscando os direitos humanos dele, de verdade mesmo, dentro daquele local que ele está aguardando. Entendi. E a pessoa, para ter contato, ela tem que ir pessoalmente, liga, teve diagnóstico, nossa, vou procurar o núcleo. O que ela deve fazer? O núcleo? O ideal é que ela vá até o núcleo e faça o cadastro. Por quê? Porque as pessoas que estão lá, por terem vivenciado a doença, geralmente essa pessoa que está buscando o núcleo, ela é recente. Então, a gente pede para que vá, pode também entrar em contato pelo telefone, a gente pede para que vá porque ela precisa sair dali cadastrada e com o sentimento que ela vai vencer. Que ela
está sendo atendida por uma pessoa que venceu. Ela está sendo acolhida por uma pessoa que venceu. Só isso já motiva muito. Porque fala, nossa, porque se inspira, ela conseguiu, então também vou conseguir. E já deve ter, com certeza, todo um tratamento diferenciado, como você disse, porque ali é um local específico para isso. Então, o acolhimento é outro. É leve, é de amor, é de carinho. A equipe do núcleo hoje, as pessoas que fazem o primeiro acolhimento, nitidamente transparece um ambiente de vitória. E é isso que o paciente que tem o diagnóstico, ele precisa ter. E a realidade é essa. Nós temos que tratar todas as doenças, não só o câncer, como um período. E com a seguinte questão, de vitória, de vencer. Né? Que é uma coisa momentânea e passageira. E nada melhor que passar uma segurança disso para você, psicologicamente, que ajuda demais uma pessoa que passou pelo processo. Sim, e o estado emocional, ele influencia bastante, né? Sim, por isso que a gente pede para ir lá. Por quê? Por telefone é frio, né? E o ambiente lá, Renata, é maravilhoso. É maravilhoso. O ambiente é sensacional. Não tem um peso hospitalar. Muito pelo contrário. É um ambiente de riso, de felicidade, de apoio, de pacientes que estão ali para tomar um café com as pessoas, que não precisava nem estar ali, porque acordou e falou, hoje eu vou lá tomar um café com o pessoal do núcleo, eu vou lá ver se alguém está precisando de apoio, de ajuda, porque quando eu precisei eu tive. Né? Eu vi tal informação, será que nós conseguimos fazer uma roda de conversa e trazer essa informação? Então, por isso que a gente, nós de alguma forma, induzimos, essa é a palavra correta, a pessoa ir até o núcleo. Pessoalmente é outra história. E se tem todo esse ambiente, aí a pessoa já fica mais motivada. Pensa, nossa, que alívio, encontrei um respaldo. Até porque, Renata, nós, seres humanos, cada um tem a sua individualidade. Ela sai dali do núcleo representada. Tem coisa que ela não quer dividir com o filho, com o pai, com a irmã, com o vizinho. E ela sai dali sabendo que ela tem uma rede de apoio. Isso faz total diferença. Tem pessoas, tem seres humanos incríveis, Renata, que não quer dividir nem o peso com os familiares. E aí divide com quem? É verdade. Divide e com ali encontra tem psicólogos, tudo. Todo esse respaldo. É feito os agendamentos, é feito os atendimentos. Eu até brinco, né, que falo que psicólogo é o que mais tem ali. Né? Não de fato, né, da profissão, mas nós sabemos, né, que o fato da vivência, eu sempre vou repetir muito isso, Renata, a vivência é tudo. Né? É tudo, não, mas essa parte psicológica é muito importante, porque eu já vi pessoas com câncer que queriam ir para um psicólogo, mas não tinham dinheiro, e aí não iam, e a gente sabe que ajuda muito, e principalmente que já está ali. Então, já tem esse olhar diferenciado para aquela situação, esse psicólogo. Então, isso é muito importante. Que quantas pessoas já passaram por isso e não conseguiram nenhum respaldo emocional? Então, se fosse só isso, já valeria a pena. Mas, além disso, ainda tem todo essa estrutura de ir atrás, de buscar e deixar o paciente mais tranquilo, sabendo que tem alguém ali fazendo por ele, né? Como as pessoas que estão ali, junto com esse psicólogo também, já têm essa experiência, então vai preparando para as etapas o paciente. Quando eles têm, como eles têm o acesso ao período do tratamento que está fazendo, está acompanhando ali a rotina daqueles que estão ligados ao núcleo, então eles já vão preparando uma possível queda de cabelo, tem uma enfermeira ali, começou a quimioterapia e o paciente também passou no núcleo aquela semana, falou, olha, você pode ter essa reação, pode ter outra. Ou então o paciente foi para o Amaral Carvalho e voltou e vai ter necessidade de fazer o uso da sonda para questão alimentar. Aí a enfermeira falou assim, olha, pode acontecer isso, pode escapar, é normal, pode... Enfim, como eles têm todo esse preparo,
já e essa vivência, psicologicamente, eles já vão preparando para as etapas esse paciente. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E aí eu volto de novo nas pessoas que venceram e trabalham lá, porque assim, vai cair seu cabelo? Vai, o meu também caiu. Hoje está no meu ombro. Né? Uhum. Caiu, mas vai cair, mas vai nascer de novo. O meu caiu e nasceu de novo. Então, esse sentimento, ele é muito benéfico em meio a essa luta, Renata. Não tenha dúvida. É o grande ponto. Ah, com certeza. Com certeza. Porque quando você vê uma pessoa que já passou, venceu e está ali falando para você, muda totalmente a situação. E não é só o paciente. Né? Tem alguns familiares, alguns casos, que o familiar, o filho, sofre mais do que o paciente em tratamento. Não tem. E atende também os familiares. Sim, porque assim, geralmente o paciente oncológico tem um acompanhante. Isso é a maioria dos casos. Então, quando passa na nutricionista, no clínico geral, no psicólogo, agora, se Deus quiser, nos próximos dias na dentista, sempre tem um acompanhante, uma pessoa que está ali no apoio, né? Então passa junto, principalmente se houver necessidade, nesse caso psicológico. O psicológico para a pessoa mesmo, né, para o familiar, o nutricional para ela acompanhar se o paciente está fazendo certo, enfim. Então ele é bem completo nessa questão do acolhimento e do amparo. Porque às vezes o familiar precisa mais do que o paciente. Às vezes precisa mesmo. E essa questão nutricional também é bem importante. Tudo é importante nessa hora, né? O que eu tenho aprendido, Renata, assim, todo dia é um aprendizado novo, né? E eu tenho, assim, na medida do possível, pesquisado muito sobre a questão nutricional. E realmente tem muita relevância, porque tem pacientes que têm uma perca excessiva de peso, assim, num período muito rápido. Uhum. E eu andei acompanhando algumas prescrições nutricionais e tem, sim, muitas ações que trazem ajuda e suporte na questão nutricional. Tira o paciente daquela alimentação que pode ser nociva, né? Cheia de coisas que podem agravar ainda mais e leva para uma alimentação mais natural que vai contribuir com o tratamento. Exatamente. Eu acompanhei casos de estar junto na consulta, até para poder vivenciar. Olha, isso aqui você corta, não vai comer mais porque potencializa. Uhum. Mas isso aqui você vai fazer com fruta, isso aqui você vai fazer desse jeito, dessa forma. E em poucos dias, se não eliminar, diminui muito dores, né? Mal-estar. Mudar, assim, com a questão da alimentação, o dia a dia do paciente. Influencia bastante. Demais. E assim, como eu já testifiquei aqui que eu não sou da área da saúde, eu estou aprendendo todo dia. E assim, para mim, informações que eu estou buscando para, de alguma maneira, a gente saber do que está falando, né? Mas, assim, é muito importante, demais importante a parte nutricional. Com certeza. Tem alguma coisa que eu não perguntei, porque a gente já está indo para o final do podcast, que você gostaria de falar? Às vezes tem, né? Não sei. Teria alguma coisa que eu não perguntei? Eu acho que não. Eu acho que também... Acho que nós conseguimos resumir bem, né, Renata? É claro que é um assunto de muita acessibilidade, muito amplo, né? Mas eu acho que para trazer informação mesmo, que acredito que é o grande intuito, né? Eu acho que a gente conseguiu resumir bem, né? Uhum. Acho importante a gente deixar aqui a mensagem que o município de Tatuí, isso eu posso falar também com toda certeza pelo prefeito professor Miguel, que a cidade está de portas abertas, né, para as pessoas conhecer o núcleo e de alguma forma absorver aquilo que nós estamos fazendo. Tá certo, muito obrigada por ter vindo. As pessoas que tiverem interesse, a gente vai deixar aqui embaixo, tá, o endereço, o telefone do núcleo, aqui embaixo do vídeo. Daí é só procurarem também, né? Claro, pode entrar em contato. Nós temos o prazer, não é nenhuma conduta pública, política. Nós tratamos isso como uma conduta de ser humano mesmo. Uhum. Nós falamos aonde nós vamos, ninguém está livre
de nada nessa vida. De lutar por nada, ainda mais dessa doença, né? Uhum. Então, nós tratamos esse assunto com muito carinho e, às vezes, até, não digo que é exagero, mas nós fazemos questão de vincular também a nossa fé nesse tema. Nós entendemos que é o grande pilar para vencer essa doença. Com certeza. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite, Renata. Você não tem ideia de quanto eu fiquei feliz, um pouco assustado no início, né? Mas eu fiquei muito feliz. Muito obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanhei muitas entrevistas suas, vi aqui pessoas... eu já estava assustado de vir para cá. Depois que eu vi as pessoas que passaram aqui por essa mesa, os assuntos, a relevância daquilo que você tem tratado aqui, eu agradeço de coração. Muito obrigado pela oportunidade. Ai, que bom, fico feliz, eu que agradeço. Obrigada, viu? Até a próxima e já está convidado para uma próxima, tá bom? Obrigado. Porque tem muito assunto para falar sobre isso, não é? Tem, demais. Tá certo, muito obrigada, Renan. Deus abençoe. Deus abençoe todos nós, Amém. nós, gente. Deus abençoe. Manda esse podcast, manda o link para aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar de alguma forma e manda para todo mundo, gente, porque é um assunto muito importante. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Tchau.